Começa agora Big Graça na Estrada. Olá pessoal, este é o primeiro programa Big Graça na Estrada. Pra quem não sabe, nós somos a banda Big Graça. Eu sou o Nil, canto e toco guitarra. Sou o Zé, eu toco contrabaixo com a Big Graça. Eu sou o Daniel e faço batera e voz. Nós somos uma banda que faz evangelismo na rua. É por isso que o programa chama Big Graça na Estrada. E aqui você vai saber um pouquinho do que a gente tem feito por aí. No programa de hoje você vai saber que nós estivemos na Igreja Batista Reformada de São Paulo, juntamente com o pastor Renato Vargens. Vamos colocar um pedacinho para você daqui a pouco. Ainda no programa de hoje você vai ouvir o quadro O Baú da Big Graça. Esse vai ser um espaço onde nós apresentaremos as músicas, as canções, os sons que nos influenciaram e ainda nos influenciam. Então são músicas que trazem a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem atemporal. Então você vai ver que são músicas antigas, mas com mensagens bem bacanas que nós, Big Graça, colocamos e ouvimos no nosso baú musical. Muito bem, então o programa de hoje está recheado de assuntos. Vamos começar com música também, né? Vamos ouvir uma música, a música se chama Graça, Graça. A gente gravou ela nesse nosso primeiro CD. É o hino 205 da Harpa Cristã. Tivemos umas participações também nessa música, não é, Daniel? Isso mesmo, tivemos nos teclados Evaristo Fernandes, um amigo nosso de longa data. Tivemos também nos vocais a família Antunes. Escute aí. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que as nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que as nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida quiseste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça eu achei em Jesus.
Graça na Estrada. Aí, você está na Rádio Solafide, programa Big Graça na Estrada. Estamos na estrada, estamos rodando aí por igrejas, por parques, praças, centros de reabilitação, hospitais. E esta semana estivemos onde, Daniel? Fale aí para o nosso ouvinte. Estivemos essa semana no aniversário da Igreja Batista Reformada de São Paulo, ali no Ipiranga. Foi o 3º aniversário e nós recebemos o convite do pastor Walter Reggiani, atendemos com muita alegria, porque é muito bom nós vermos um lugar comprometido exclusivamente com a palavra, completar mais um ano de propagação do Evangelho genuíno. Teve também nesse dia a participação do Estênio Márcios e do Diego Venâncio, além do pastor Renato Vargens, do Rio de Janeiro, que pregou, que expôs o Evangelho de uma forma muito impactante, relatando experiências que ele teve e, o mais importante, enfatizando do papel que nós temos em sempre propagar o Evangelho real. Ouça um trecho da pregação. As Escrituras são absolutamente claras em afirmar que o salário do pecado é a morte. E diz também que todos os homens, independente da posição social, da cultura, da nacionalidade, independente da conta bancária ou de quem quer que seja, está destituído da glória de Deus e que não existe um homem sequer justo diante do Senhor e que por seus próprios méritos esteja justificado diante de Deus. Essa é uma doutrina fundamental, inequívoca e inquestionável. Não há ninguém, não há um homem nesta terra que por si só possa dizer: eu quero Deus, eu anseio por Deus, eu anseio conhecer Deus, eu anseio me relacionar com Deus. Nenhum ser desta terra tem a possibilidade, a capacidade de fazer isso por si só, pelo fato inequívoco de que ele está no necrotério espiritual. Ele está morto. Portanto, não nos adianta criarmos estruturas pragmáticas ou promover um tipo de evangelho que se adeque às necessidades das pessoas, na expectativa de que elas saiam dos seus túmulos, porque elas não sairão. Não há possibilidade de homens saírem dos seus túmulos sozinhos. Não há possibilidade dos homens saírem dos seus túmulos, meus amados e queridos irmãos, por força da religião. Não há possibilidade dos homens saírem dos seus túmulos pela música bem cantada, pela poesia, por mais linda, por mais maravilhosa que ela seja. Não há possibilidade dos homens saírem dos seus túmulos pela pregação da moralidade. A pregação da moralidade não tem poder de fazer com que Lázaros, metaforicamente, saiam para fora. A pregação de costumes, de pressupostos ou de ordens religiosas não tem poder de fazer com que o indivíduo saia do necrotério. Se dependesse de mim, eu nunca teria me convertido. Se dependesse de mim, eu jamais teria ido ao encontro do Senhor. Fui ao encontro do Senhor porque este com laços de amor me atraiu. Fui ao encontro do Senhor porque este tirou a venda dos meus olhos. Fui ao encontro do Senhor porque esse desnudou a minha alma, mostrando minhas incongruências, idiosincrasias, patologias, esquizofrenias espirituais, me fazendo entender que eu não passava de mísero pecador e que necessitava desesperadamente de sua graça. Não nos adianta tentarmos levantar os mortos dos seus túmulos pelas nossas próprias forças, ou pelo nosso próprio evangeliquez fabricado, cuja tendência é manipular sensitivamente o indivíduo na expectativa de que ele possa atender a Deus, porque ele não pode. O que as Escrituras nos mostram e nos ensinam é de que a conversão é consequência da regeneração do Espírito Santo na vida do indivíduo. Que a conversão é consequência do poder de Deus que vem sobre a vida do pecador, que lhe tira a venda dos olhos e lhe faz enxergar seu estado de miserabilidade e de pecaminosidade. Que a conversão é fruto da ação do Espírito Santo de Deus,
que age na vida do miserável pecador, trazendo sobre ele a consciência, o entendimento, a compreensão de que só podemos ser salvos por Cristo. Tá aí, você ouviu um pedacinho então da pregação do Renato Vargens. E nós somos gratos a Deus porque a igreja estava lotada e muita gente teve a oportunidade de ouvir essas palavras sobre a doutrina da graça. Vamos agora para o nosso próximo quadro sobre a leitura tríplice da Bíblia. Vamos ouvir. Acompanhe a leitura tríplice da Bíblia em www.biggraça.com. A banda Big Graça, agora neste ano de 2016, está com uma proposta para lermos a Bíblia inteira, né, neste ano de 2016. E para isso, desde o dia 1º de janeiro, a gente tem divulgado a leitura tríplice. O que é a leitura tríplice? Você começa lá em Gênesis 1, ao mesmo tempo você começa em Salmo de número 1, e ao mesmo tempo você começa no primeiro evangelho, no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 1. Então você lê 3 capítulos por dia, um do começo da Bíblia, um do meio e um do Novo Testamento. E assim você vai prosseguindo, depois no segundo dia você muda de capítulo e assim por diante. No nosso site www.biggraça.com, todo dia você tem um resumo daqueles capítulos do dia, né? Você tem um resumo, você tem um link para o áudio da Bíblia, né? De repente você está no carro, você está em algum lugar. Eu, pelo menos, não consigo ler nada dentro do carro, né? O carro andando eu não consigo ler de jeito nenhum. Então ali tem um link para você escutar a Bíblia em áudio. Ocasionalmente tem outros links, né? Às vezes para filmes, por exemplo, no Evangelho de Mateus tem um filme que é o filme literal, assim, versículo por versículo. Aquilo foi encenado, né, nos anos 70, me parece. E então tem o link lá também para você, se você quiser assistir o filme. Ou seja, você não fica por dentro da Bíblia se você não quiser, meu amigo. Tá tudo lá. Entre e acompanhe no www.biggraça.com. Esta semana eu quero destacar aqui o capítulo 20 de Mateus, né, quando ele usa a parábola do dono da vinha para explicar o reino dos céus, né? Ele estava falando lá que os últimos serão os primeiros, então ele usa a parábola do dono da vinha. E mesmo assim parece que os discípulos ainda estão preocupados, né, com quem será o maior no reino dos céus, né? A ponto da mãe de 2 deles, você sabe que Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu, a mãe deles foi procurar Jesus pedindo, né, que no reino os seus filhos se assentassem ao seu lado. Estava preocupada ali com onde ficariam os filhos dela, né, num alto patente, logo ao lado de Jesus. E Jesus explica de novo, fala, não, a senhora não está entendendo, olha só, não é assim, comigo o negócio é diferente, olha. Ele dá uma explicação no capítulo 20 de Mateus, ele fala assim: não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é bem engraçado como a gente vê na cristandade atual, né? O pessoal procurando por patentes cada vez maiores, né? Parece um exército, né? Mas o ser humano, que é idólatra de si mesmo, né? Ele sempre quer ter um cargo maior, um posto, algo parecido assim. Jesus fala, não, se você quer ser o primeiro, você vai ser o último. Porque assim foi com ele também. Ele era Deus, mas não teve um lugar próprio para nascer. Ele era Deus, mas não tinha onde reclinar a cabeça. Ele era Deus, mas se fez servo. E é assim que funciona, assim que ele tenta explicar. A gente vê depois também que os discípulos, não foi dessa vez que eles entenderam, né? Mais pra frente a gente vê isso, a gente percebe isso. Mas tá aí, um capítulo desta semana que a gente leu, fica aí o destaque. Big Graça na Estrada. Bom, dando sequência no nosso programa Big Graça na Estrada, vamos agora para o nosso último quadro, que é o Baú da Big Graça. Daniel, vasculhe o baú aí. Big Graça, Big Graça, Big Graça.
Este é o Baú da Big Graça. E hoje no baú nós vamos ouvir a primeira canção chamada Deus e a Natureza com Feliciano Amaral. Você que não conhece Feliciano Amaral, ele foi o primeiro cantor cristão a gravar uma música, um LP no Brasil. Isso foi em meados de 1948. E a obra dele tem uma característica única, que ele sempre fala de eternidade, de morte. Eu até ouso a falar que ele é um som para os dias de hoje um tanto quanto depressivo, mas firmemente alicerçado na palavra, pois ele fala de um mundo futuro, de uma era futura que nós, crentes em Jesus, acreditamos que é a eternidade. Escute o som. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor. Todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Big Graça, Big Graça, Big Graça. Este é o Baú da Big Graça. Aí, muito bom, não apenas do baú, né, mas ali do fundo do baú, né, aliás, daquela partezinha que fica abaixo ali, como é que chama ali? Chega por hoje, Zé? Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso primeiro programa e fica um agradecimento especial pro Guilherme, o Guilherme Regiani, que abriu a oportunidade para nós estarmos aqui junto com vocês, ouvindo um pouco das nossas músicas, ouvindo um pouco da música de outros artistas e falando da palavra de Deus, falando daquilo que nos alimenta.
e ajude a divulgar a Rádio Sola Fide. É uma rádio 100% com conteúdo bíblico, cristão, confiável. E continue orando por nós. Nós da Big Graça necessitamos das suas orações. Estamos em missão evangelística aí quase todo final de semana, rodando as ruas de São Paulo, rodando demais localidades. E que Deus continue abençoando você que nos ouve. E até semana que vem, nesse mesmo horário. Forte abraço! Você está na Rádio Sola Fide, uma rádio com músicas, reflexões e pregações que anunciam o Evangelho de Cristo Jesus.